E aí, fulanos, como é que vocês estão? Mais um episódio do Fulano de Tal Podcast. E hoje eu tô aqui com dois brothers das antigas, 99, 2000, 2001. Valdir Carvalho. Isso aí. E Fábio Romão mais uma vez, hein? Já é a segunda já, hein, Fábio? Nós. Muito bom. Muito bom estar aqui de volta. Galera, o Fulano de Tal Podcast é um podcast sem rótulo, sem roteiro, livre. A gente conversa o que a gente tem vontade. E os meus convidados aqui sempre são pessoas que passaram pela minha vida, foram importantes na minha jornada, acrescentaram algo para mim. Então hoje, mais uma dupla aqui que eu gosto muito e eu tenho certeza que o papo vai ser especial. Beleza? Vamos que vamos. Agora fala pra mim, o que vocês estão aprontando da vida aí? Como é que é? Nossa, é tanta coisa, né? Vai ter prova amanhã na faculdade ou não? Ixi. Amanhã? É. Eu vou, daqui a pouco. Na sua, né? E na nossa. Na nossa já foi, né? Nossa. Gente, pra quem não sabe, desculpa, Valdir. Pois é. Pra quem não sabe, em 99, 2000, 2001, a gente cursou a faculdade de música aqui em Pinda, né? E foi um tempo tão especial, tão marcante pra nós. Então, história tem bastante, né? Desde lá muita coisa, né? Aconteceu, né? Os professores também, né? Nossa. Parece que a gente revê tudo de uma forma... passa uma retrospectiva, assim, né? É verdade. O que passou desde 2000, né? Pra cá. Nossa. E a gente se encontrando aí, né? A doses homeopáticas, eu vindo aqui gravar com o Giovanni de vez em quando, né? Uhum. É isso aí. Então, e uma coisa legal, assim, que eu me lembro quando a gente fazia o curso lá, eu falava pra vocês dois assim, vamos montar um estúdio, cara. Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Vamos montar um estúdio, a gente tem que montar um estúdio junto, tal, não sei, porque eu não fazia a mínima ideia de como é que era, né? Ter um estúdio, né? E aí, no fim, eu caminhei nessa jornada aí, e vocês acabaram não me acompanhando, mas continuaram trabalhando na área, né? E até acho que legal a gente trocar uma ideia sobre isso, porque eu quero saber como é que vocês estão, né? Saber do que vocês estão fazendo ultimamente. Valdir é um empreendedor, Fábio um professor e empreendedor nato também. Então acho que tem bastante coisa que a gente pode agregar aqui nesse papo. Não é não? Show. É isso O aí. bom que a gente nunca parou de trabalhar com música, né? Isso é bom. Então a música... Eu parei, né? mas sempre fez parte da sua vida, Fábio. Um tempo, né? Sim, de certa forma, no sangue, né? Mas na prática eu acabei mudando os rumos um pouco, pelo menos uns 10 anos, eu acho. Aí só cabeçada, só murro em pão de faca. Aí eu desisti de continuar errando, aí voltei. Tô na veia. Eu me lembro que eu dava aula na sua escola de música. Foi lá perto do quartel. Como é que chamava? O Valdir, você não deu aula lá também? Plasmos. A Plasmos, isso. Lembro. Eu dei aula lá de teclado. Caramba. Dei aula de Então. teclado, piano. Você sabe que a escola ainda existe. Sério? Porque eu mudei de lá, eu acho que em 2000, eu não vou lembrar, 2000 e... Quando é que foi aquilo? 2000? 2001? Eu dei aula lá na época do incêndio Na do época estúdio. da faculdade era 2000 mesmo. Do 2001. incêndio foi a época que ela nasceu, 2003 eu dei aula lá. 2003? Mas você Nossa, abriu então, antes, né? Foi Abriu antes, antes, Então eu devo ter ficado 3 anos então. 2001, 2002, 2003. Isso. Depois eu mudei para um outro lugar, fiquei pouquinho. Aí eu vendi pra Emily, que é dona Emily. da Satori. Ela Sim. comprou, ela comprou, Que aí isso, virou rapaz? Satori. Tá aí até hoje. Verdade. Eles têm uma escola lá. E eu acho que eu conheço as coisas, hein? Olha que doideira. Pois é. E eu lembro, rapaz, na época da faculdade, eu lembro que eu tocava nos casamentos com o Valdir. Que o Valdir armava e ele me chamava pra tocar baixo. Isso é verdade. E Eu corajoso, chamava, né? Porque quem que chama baixista pra tocar em casamento? Ninguém, cara. Desde aquela época ali, a gente já trabalhava... Eu tava olhando no meu cadastro de noivas, eu já cheguei a fazer mais de 1.400 casamentos. Rapaz. Porque aqui em Pinda, só de cadastro tem 557 e o remanescente é tudo em Taubaté. Então, você soma os dois, a quantidade de eventos Caraca. é impressionante, né? E desde aquela época, assim, a gente já montava os grupos para casamento, precisava de um contrabaixo, pensava em você. Uhum, com certeza. Não, mas o mais impressionante é imaginar que esse Valdir, que hoje está aí empreendendo desse jeito, que é um empresário bem sucedido, e eu não estou falando isso para puxar o saco, até porque eu não preciso disso, sabe que é, Uhum.
é Concordo. aquele Valdir da faculdade. Não dá pra acreditar que aquele Valdir da Diferente, faculdade né? é esse. É verdade, cara. Pois é, a gente vem mexendo com música, a gente criava música junto, lembra? É. Puxa E assim, no conjunto de câmera lá, Muito bom. o professor falava, vocês precisam pegar uma música e desenvolver em conjunto. A gente fazia a composição da música, harmonia, melodia. Sendo que todo mundo, na história da faculdade, só tocava cover. Sim. A gente foi o primeiro grupo de câmara Verdade, a né? compor. Verdade, foi mesmo. E uma das músicas chamava-se A Viagem, né? Lembra? A viagem... Tinha viagem, tinha esquizofrenia. A viagem eu não lembro. Eu lembro do... Qual a viagem? O nome era Viagem. Eu não lembro. Começava com até, naquela época, eu colocava alguns efeitos também na música. Não, mas que a gente batia. A viagem. Não, essa Isso. era... Batia? Ah, esquizofrenia, a gente Isso, batia. essa eu lembro. Mudava Mas eu tô andamento, lembrando. mudava a forma de compasso, tom. Começava com um piano de fundo, tinha um pad assim de teclado atrás. Tô strings. lembrando, eu não lembrava, Então, mas tô começando a eu lembrar. não tô lembrando da música, eu tô lembrando do título, A Viagem. É verdade. Essa cara. que o Daniel tocou trompete, lembra que teve uma que ele tocou trompete? Daniel. Foi, Sério, cara? tocou com a gente não lá. lembro, velho. Eu escrevi um tema, aí falei, isso aqui vai ficar legal em trompete. Aí ele fez. Ah, foram várias músicas, viu? Mas, olha, tem Eu coisa lembro que tá, disso. tá guardada que eu nem lembro mais. É. Eu lembro da esquizofrenia, que a gente ganhou nota máxima. A bancada aplaudiu de pé. Foi. A gente ninguém- fez. E era uma música que a gente tocava, a gente batia no instrumento. Eu lembro que Isso, era uma começava a barulhada. bater. A música tinha fórmula de compasso diferente, Era bem andamento analógico. diferente, tonalidade modulava, era timbre, você mudava bastante os timbres e Tinha, tal. E, cara, aquela música marcou, cara. Pena que não gravava, né? Não gravava, não tem. Puxa, velho. Eu não lembro da música, eu lembro da bagunça, da hora da barulhada. Também E o que, lembro. e o que ficou bem marcado, que a gente fez um esquema que assim, não sei se vocês vão lembrar, que aí rolava aquela confusão, que não tinha mais música, era só barulho, Isso. e aí pintava um arpejo de piano bem no fundo daquela barulhada. Surgindo. Daí a barulhada ia diminuindo e aquele piano vinha aparecendo. Assim, se eu lembro que ficou bem Inclusive, marcado. na assim. época, eu tinha um teclado que ele fazia até um barulho de um trem. E aí, eu coloquei Roland o trem... E66. aquele Isso. trem atrás, assim. E aí, onde a gente colocou o nome da viagem. Ah, Foi isso. Então acho que a gente tá falando da mesma música. será? Com nome diferente. Pode ser. Pode ser. Eu pode lembro um pouco da harmonia. Caramba, Faz mano. tempo, hein? Faz tempo. Mas isso é muito bom, né? Recordar tudo isso. E é interessante falar, você falou sobre a Plasmos, né? Depois de alguns anos que você fechou a Plasmos, eu abri a Acrópole com a escola em música também. Foi. Né? Ah, é, cara. Daí Tinha isso, né? eu Aqui em entrei, Pinda, né? e olha que interessante, nessa época eu consegui... Aliás, você começou com escola, não fez? Começando escola e produção. Eu já fazia produção mesmo, né? Ele já tocava em Em casamento. mas e era tal. assim, era você, não tinha Era eu, empresa, um né? trompete, então assim, eu contratava, não era nada empresa ainda com o nome. Uhum. E depois disso, aí você falou, eu vou fechar a escola e tem um professor ou outro que vai parar de dar aula. Verdade, Se você quiser, ó, pode continuar com você. Foi, velho. Eu lembro disso aí. Aí o É. Emanuel, violão. Violão, Isso. muito bom. Aí o Emanuel foi pra escola e foi interessante falar porque ele começou, um bom professor, e aí começou a vir outros professores do Vale que hoje são artistas, né? Tem o André Leite, que né, foi dar aula de canto, tinha a Mary também, que é uma cantora lírica. Então, assim, eu tava com um time muito bom lá na Acrópole e a gente ficou por um bom tempo também, acho que foi... A gente segurou 6 ou 7 anos de escola e aí depois eu ingressei mesmo para a parte de produção e me dedicar 100% com produção musical. Olha, eu não sei se aconteceu com você isso, mas comigo aconteceu. Eu tinha um estúdio e tal, e aí teve uma época que eu inventei também de ter escola aqui, né? Tanto que eu coloquei eu as lembro. divisórias Isso, e tudo, isso. lembra? Foi. Aham. Ou você tem só a escola, mano, não. ou você não consegue conduzir. Para você conseguir complicado. manter uma linha A, né? Que Isso. sempre, a gente foi sempre exigente nessa parte de música, né? Que, por exemplo, na escola, eu tinha também o Paulo, que hoje é lá de São Paulo, não sei se você conhece o Paulo, filho do André Raposo, o Não. Paulo Porco. Ah, o porquinho, Então, puxa vida. ele dava aula de teoria musical lá. Guitarrista. É. E dava aulas de guitarra e violão também. Nossa, ele era fenomenal. Bom. Então, assim, chegou a um certo nível, Giovanni, como você falou da escola, né? Ou a gente direciona para um lado de estúdio ou escola.
porque a gente tem que fazer reunião com professores, desenvolver, né, outras maneiras de você levar o negócio muito bem feito. Divulgação, né? E aí as produções musicais também ganharam uma amplitude tão grande na minha vida, porque eu comecei a colocar coral, comecei a colocar orquestra, grupos maiores, e aí eu falei assim, não tem jeito, eu tenho que, eu fico na produção ou eu fico na escola. Até porque essas áreas todas, incluindo estúdio, não é só o momento que você está ali. No caso de aula, por exemplo, com o aluno. Você tem o pós-aula. O aluno não está mais lá. Mas você tem que continuar pensando nele. Você tem que preparar a aula para ele. Você tem que ter. Isso. E produção, estúdio também demanda fora do momento em que está rolando uma gravação e tal. Por isso que é difícil conciliar, né? E aí você acaba não fazendo bem nenhuma coisa nem outra. Então chega um ponto que você fala, ou eu faço bem feito uma, ou que não rola. Por mais que você seja especialista na área de um teclado, um piano, um contrabaixo, você tem outros professores que também estão junto com você, né? Então você tem que alinhar horários específicos, então assim, para fazer no mesmo espaço não daria. Exatamente. Tem mais essa, a parte administrativa, né? Tem mais isso. Isso. Que de repente é pior ainda do que, ter que lidar com a parte administrativa é mais dispendioso mentalmente do que propriamente a atividade que a gente faz. Até porque que você está gravando, tipo, aquilo ali faz parte da sua rotina. Você gosta, você curte aquilo. Você quer que aquilo aconteça, né? Agora, você tem que administrar, tem que cuidar de documento. Eu não tenho paciência nenhuma contrato. Com isso. A não ser que você tenha uma demanda alta. Aí você investe em espaço, você investe em profissional, para gestão, para gerência das coisas. Tudo bem, para administrar, para você, tudo bem. Mas a gente está falando de uma cidade pequena no interior, né? Sim. Que às vezes é difícil. Tanto que, imagino eu que você deve se lembrar quando eu falei para você, quando você falou para mim, falou, Giovanni, eu tive que ir para Taubaté para aumentar a minha. Lembra disso? Eu comecei a sentir a necessidade de ir para Taubaté. Assim, abre estúdio de Taubaté, você vai ver que é diferente. Não, sim, em Pinda não tinha estúdio. Você foi o primeiro aqui, praticamente, né? E assim, em Taubaté a demanda era bem maior em termos de eventos. A gente, por exemplo, numa Santa Terezinha era corriqueiro ter 8 casamentos em um dia. Nossa. Verdade, 8 casamentos em um dia. Você tinha casamento de manhã, casamento à tarde e casamentos à noite. Então, assim, era de meia hora, 40 minutos e acontecia os casamentos. Então, você chegou a pegar quantos num dia só? Então, aqui em Pinda, né, a gente fazendo a somatória dos casamentos em um sábado, eu consegui fazer 8 casamentos, acredita? Nossa. Num dia só. Vai pagar o lanche hoje, né? Porque eu cheguei a montar 3 equipes, né? Então, assim, naquela época, por exemplo, a equipe onde eu estava, na mesma igreja, tinha 3 casamentos na sequência. Então, eu ficava ali. Então, nós tínhamos a segunda equipe, que é para outra igreja também, com a mesma estrutura. Então, eu sempre fui preocupado com igualar, né, todas as estruturas, como se eu estivesse presente em todas elas. Legal, hein? É que aí também já vai para um lado mais empresarial, né? Mais empresa, que a gente estava falando, né? De repente, no seu caso, no meu caso, que tem aquela coisa do romantismo, não que não tenha, mas você não pode ficar só no romantismo. Né? Porque uma o Valdir tem tamanho... um perfil mais institucional do que a gente, né? Tem. Não é verdade? Naquela época, Giovanni, o que eu acho que consegui alinhar de uma forma mais organizada é porque eu comecei a colocar na equipe coordenadores também. Então a gente fazia uma playlist, né? E essa playlist tinha tudo, marcando desde como a noiva escolheu a entrada de um músico, posicionamento da orquestra na igreja, como os músicos deviam estar trajados. Então, na Acrópole, até hoje, eu tenho ali uma sala que é só roupa de músicos. Então, eu tenho casaca, colete, gravata. Então, eu tenho trajes para casamento em praia, casamento à noite, de manhã. Então, assim, quando a gente coloca no cronograma que tinha que levar um determinado, né, equipamento, o traje, a gente seguia com uma coordenadora e ela ficava no pé dos músicos. Né? Então, a gente vai fazer dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Então, a gente fazia esse planejamento. Desde há muito tempo eu faço isso, que meu pai sempre falava para mim, olha, programe, faça uma pauta, porque é assim que tem que acontecer, né?
Mesmo que esteja alguma coisa errada ali. Então, esse podcast aqui tá lascado, né? Que não tem pauta. Mas assim, vamos que vamos, né? Tanto é que eu trouxe a pedaleira que segue anos aí também comigo, Tá né? vendo? Nos casamentos. E aí quando você falou assim, leva alguma coisa que faz parte do seu dia a dia. Tem a ver com você, com a sua vida, né? Então eu falo que mesmo sendo analógico isso aqui, ó, acompanha nos casamentos até hoje. Dependendo quando eu vou fazer com coral, um grupo maior, eu coloco essa pedaleira, ela dá uma diferença boa. E para quem não conhece, o que isso aí faz? É interessante, né? Tudo que o teclado faz, eu posso jogar no pé. Então, assim, o teclado geralmente são de 5, né? Ou 7 oitavas ele que você pode trabalhar. Mas você grava o som no teclado e passa pela pedaleira. Então, como se você estivesse tocando com os pés. Então, tudo que o teclado que você colocar, ele direciona aqui o som. Muito bom. E dá pra você estender, por exemplo, você pega a última oitava do teclado e fala assim, eu quero uma oitava para baixo do que o teclado tem. Você consegue endereçar isso? Ele tem aqui, ele tem a parte de oitavas. Então, você pode colocar a oitava aqui e subir ele também. Legal. Vai ficando igual a pedaleira, por exemplo, de um órgão de tubos. Né? Então, se você pegar esse órgão, por exemplo, aqui em Pinda, que tem da matriz, que ele tem uma amplitude bem grande. Você já tocou lá, não tocou? Já toquei naquele órgão lá. Tem que pedalar aquele órgão? Não, ele tem ventilador? Antigamente ele funcionava com os foles, né? Era tem que manual. pedalar o negócio. Era, inclusive a sua avó, olha como que são as coisas. Só um negócio, o que é pedalar? Não, você tem que ficar apertando lá um pra você fole, pedal, pra ele ficar jogando vento naqueles tubos. Isso, é o ar. Senão não sai som. Senão não sai som. Rapaz, não sabia disso não. E ali na matriz, na igreja matriz, tinham 2 órgãos. Um era harmônio e o outro é órgão de tubos, que inclusive até hoje está lá. Nós temos 1.500 tubos naquele órgão lá. 1.500? Não sabia. 1.500. Você olha de baixo, você entra na matriz? Já. Você olha lá em cima, muita gente nem sabe o que é tubinhos aquilo. Parece um assim. enfeite, né? É um decoração. bonito. Parece decoração. E é um órgão, nossa, fenomenal. E aí, quando ele estava em manutenção, quando ele, né, era possível a gente manuseá-lo ali nos casamentos, eu tive o privilégio ali de sentar e tocar em alguns casamentos. Rapaz, mas que o legal. que é sentir a energia de um órgão de tubos? Quando você imagino. coloca um tute lá e pisa num pedal, o som parece que ele enche toda aquela igreja lá. Por sinal, tô lembrando aqui, não rolou um lance uma vez que você tava num casamento, assistindo um casamento, como é que foi? E aí a noiva não tinha... Aconteceu Como é isso que uma foi vez. essa parada? Eu Não tinha comentei com noiva você. no casamento? Não tinha noiva, não tinha músico. O músico não foi, eu não lembro ou não ia Aí ter botaram ele mesmo. de noiva. Não, foi assim, ó, aconteceu isso. Eu estava na igreja, foi lá na igreja de São Benedito, que também tem um órgão de tubos lá. E aí é interessante que na época, eu tava assim no casamento Já toquei contigo lá. Foi lá, né? Lá já. Mas foi no órgão? Não, você tocou no teclado. Teclado, né? Então ele já me acompanhou em vários casamentos. Toquei contigo em Roseira também. Foi mesmo. O Giovanni fazia diferença no contrabaixo, cara. Porque a equipe, a orquestra precisa ter, né? Um envolvimento ali da estrutura. Aí eu pensava nele. O baixo é importante demais, você é louco. Sou Se não suspeito de falar. Se não tiver baixo, não tem alma. Exatamente. Por isso que você bota o pedal e não me chama agora. Não, na verdade, Giovanni, esse pedal aqui, eu utilizo o contrabaixo de orquestra. Sim. Então, sabe aquele contrabaixo que ele só dá aquela pontada? Bom. Sabe? Então eu uso nessa pegada aí, para dar uma resposta no conjunto. Por exemplo, eu tenho lá violino, viola, violoncelo e coloco contrabaixo. Porque não é todas as noivas que querem fechar um contrabaixo. Então eu coloco isso para dar um plus. Não, muito bom. Agora, só abrindo parênteses, eu costumo dizer que contrabaixo é um instrumento ingrato, né? Porque assim, muita gente não ouve. Até o baixista errar. O baixista erra, todo mundo ouve. Ou até você tirar. Se você tirar e... Não, 50% não percebe também, quando tira. Será? Tem gente que nem vê. Não, tem minhas dúvidas. Ainda mais quando o baixista é fofinho, né? Fica só faz carinho na corda. E outra coisa, cara, tem hora que um instrumento harmônico erra, o baixo não, parece que é o baixo que tá errado. Pior, né? Presta atenção pra você ver. Acentuação. Mano, é complicado. Vocês esqueceram de contar a história da noiva lá. Olha aí a voz do além que eu não falei.
Tô aqui, pessoal, tô aqui. Ah, você tá firme aí? Tá Tô bom. firme e forte. Aí vocês esqueceram de mudar o Verdade. assunto aí, conversa boa. A gente Aí esqueceram da a gente história da mudou noiva. o assunto Da aí. noiva? Que noiva? Ah, A noiva eu que cortei, né? Tava É. no casamento e Perdão. tinha noiva. Ah, não É, tinha então, noiva. aconteceu mesmo, sabe? Eu tava lá embaixo assistindo um casamento, por Desculpa, acaso. na verdade, não é que não tinha noiva, né? Não tinha músico. Não tinha músico, Isso, a não, noiva não não. A tinha noiva músico. tinha. É, que antigamente era mais difícil ainda, né? Todo mundo tocava em casamento e quando não tinha músico no casamento, ficava em silêncio. Imagine você entrar na igreja sem música. Fica esquisito, num estranho. cortejo, né? Uhum. Aí entrou o cortejo, os padrinhos, o noivo. E eu falei assim, nossa, mas ninguém vai soltar nenhum CD, porque naquela época já tinha CD, né? Ninguém vai colocar nem, sei lá, uma marcha nupcial. Eu falei assim, não é possível, me dá a chave do órgão aqui. O que você vai fazer? Subi, né? Cheguei lá no órgão, abri rapidinho, liguei, porque eu já sabia como que eram os registros, né? E puxei a marcha nupcial. Quando eu puxei, o noivo, ele tava lá embaixo, ele olhou assim pra cima, assim, ele fez assim pra mim, assim, ó. Aí sim. Ele se emocionou, porque daí a marcha nupcial começou aquela amplitude do som na igreja. Que ninguém tava esperando. E a noiva, ela entrou, ela ficou intacta ali, entrou com a marcha nupcial. Emocionada. É. E você era convidado. Não, eu estava por acaso na igreja. Eu estava na igreja lá. Ah, você não era nem loucura. convidado do Você nem casamento. conhecia os caras. Não, eu estava na igreja porque assim, lá na igreja de São Benedito, eu sempre ajudava muito na secretaria, né? E ali eu ficava com a Cássia ali. E aconteceu... Ah, lembra que ele fazia um trampo lá? Tinha, eu era o Padre trabalhava- Marquinho na época, eu trabalhava com ele lá, com o Padre Marquinho. E aí, nesse dia, eu falei assim, mas não é possível, a gente tem que colocar música no casamento. E aí, nossa, a noiva ficou bem emocionada. Depois ela vai me agradecer, falar comigo no final do casamento, né? E teve uma outra vez que eu fiz casamento comunitário. Tinha lá, acho que mais de 50 noivas casando no mesmo dia, porque ninguém, né, não tinha pensado em fazer um casamento, né, com música e tudo mais. Então o padre falava, ó, vamos fechar 50 noivas no dia. Aí eu fui lá para fazer caridade. Eu falei assim, não, eu vou tocar nos casamentos então. Eu nunca toquei marcha nupcial tanto na minha vida como Porque naquele dia. entra uma, sai outra, irmão, vai. Nossa. Aí eu toquei marcha nupcial de Wagner, marcha nupcial de Mendelssohn, toquei Pompa e Circunstância, todas as músicas que você possa imaginar pra entrada de noiva, eu toquei naquele dia. Que louco. 50 mesmo? 50 casais. 50. Agora, lembrei de uma outra coisa. Falou de Padre Marquinho. Não foi com ele que você foi pra Itália? Eu fui Que numa... isso, cara, que eu não sei disso. Verdade. Sabe? Fui, sim. Rolou na época da faculdade. Eu Foi, lembro da história foi, da sim. pizza. Não lembro Foi. da pizza? Ele falou da pizza, que a pizza era diferente. E foi- Você comia não sei quantas pizzas E por dia. Como não, é que era? foi em 2001. Isso foi em 2001. Cara, como é que eu não sei disso? Fui pra lá, pro Vaticano. Aí... Ou então eu não lembro. E né? naquela época, o Padre Marcos ainda marcou uma audiência com o Papa João Paulo II. Aff. Verdade. Aí no dia eu falei assim, ele falou pra mim assim, leva o terno, porque eu já marquei uma audiência com o Papa. E a gente vai encontrar com ele no Vaticano. A gente foi no Vaticano, e aí passou por aqueles protocolos todos, né? O nome certinho. No fim, onde estava o Papa? Ainda estava com férias nos Alpes Suíços, né? Que ele tinha uma casa lá, né? Então ele não tinha voltado ainda. Olha só. Infelizmente, cara, olha, você imaginou a Que oportunidade, né? oportunidade de conhecer o Papa João Paulo II. Rapaz do céu, eu não lembro disso, cara. Oh, mas Acho ô, que vocês Fábio, estão inventando. Não, né? eu lembrei. Não, Falou vocês do Padre estão Marquinho, eu inventando. lembrei. Vocês estão querendo dar moral pro podcast. Não, mas hein? isso aí, até eu fiquei agora surpreso. Como é que ele lembra disso? Lembra? Falou Padre Marquinho, eu lembrei. Lembrei da Foi. pizza. Eu lembro que rolou uma conversa de pizza. Daí a gente falou sobre pizza, né? Lá na Itália é bem diferente a pizza. Isso, aí você falou que dava como um monte de pizza, que a pizza não tinha muita massa. A pizza lá na Itália é inteira. Então, você senta assim, eles trazem uma pizza inteira. É bem diferente daqui que a gente conhece, né? Não é recheadona assim. Não, nada disso. Mas assim, o molho, o queijo, né? Aí eu falei assim, nossa, mas tudo isso aqui é pra mim, mas a pizza é super leve. Entendi. Mas a gente comentou na doideira, faculdade, cara. né, sobre isso, né? É. Eu lembro disso. Rapaz, uma coisa que eu me lembro da faculdade, hoje eu tava pensando na gravação de hoje, aí fiquei lembrando como é que era na sala de aula, né? Porque, não sei se vocês vão lembrar disso, as notas das provas saíam no mural, né? Eu lembro. Lembra disso? Lembro. Então, eu me lembro uma vez que a gente ficou sabendo que saiu nota e a gente foi ver. Só que chegou na hora de ver a nota, tinha 3 colegas nossos,
três, né, amigas ali da nossa sala olhando pro mural. E a gente ficou quieto atrás esperando para ver a nossa nota. E elas falavam assim: olha lá, que absurdo. Olha lá, o Fábio, o Valdir e o Giovanni, as melhores notas da sala, e eles ficam rindo a aula toda. Principalmente o Giovanni, né? O Giovanni ficava lá no fundo, lá, não levava a sério. Não, mas tirava nota, né, irmão? Lembra da Girlene? Girlenona. Aí eu fiz assim, ó. Girlene. Girlene, É, verdade, a Girlene. professora Girlene, é esse? Girlene, Eu história tenho da arte. Gislene na cabeça. Não, Não, Gislene é Girlene. Girlene. Isso mesmo, Girlene. Falava pra Girlene caramba, e a Gilda. filho. A Gilda também. A Girlene, eu lembro que eu até contei isso pra eles. Ela falava tanto que daí na hora da prova tinha muito conteúdo. Aí eu falei pra vocês assim, ó, eu vou travar ela, peraí. Aí eu começava a fazer pergunta. E ela ficava respondendo a pergunta do Capitel lá. Eu sabia. E ficava perguntando a mesma coisa, não, e questionando. Aí ela gastava o tempo para responder e não andava com a matéria. Ah, Tá ligado? lembro Eu disso. lembro disso. Lembra disso, cara? Lembro. falei assim, Eu não hoje lembrava, mas hoje eu eu lembro. vou fazer as Você perguntas pra comia a aula Girlene. inteira, né? Eu ficava perguntando, questionando. Não, professora, mas é assim mesmo. É tanto que ela começava... E ela é loucona, né? Falava assim, meio Mano, loucona. Ela ficava chupando o cuspe. Ai, meu Deus do céu. Mas olha, Era muito bom, cara. é história da arte. Eu gostava da matéria, mas ela andava muito. Luiz Stelzer, né? Que é a parte de harmonia. Puxa, aquele Bom ali. demais, né? Gente boa também. Você lembra? Ele não tá mais em Pinda, né? São Ele Paulo. vinha só da São aula, Paulo, na verdade. São Paulo, né? E Eu tenho ele Pozzoli. no Facebook até hoje. Pô, conta Stelzer. mais história aí, É, conta então, mais. gente boa. Na época que vocês estavam na faculdade, eu mal tinha nascido. Conta mais aí, conta mais. Naquela época a gente fazia Pozzoli. Hoje os alunos não têm nem paciência de fazer Pozzoli. Pozzoli, verdade. Eu tenho lá o método, muito bom. Ditado rítmico era bom demais. É, bom demais. Era bom demais. Era Pozzoli, Bona, que você tinha que saber muito bem. E a oitava aumentada, lembra? Oitava aumentada. Oitava, quem que foi? a Gilda, Oitava aumentar? Não lembro, ela cara. falou que tinha oitava aumentada. E deu briga na sala de aula, pô. O que eu lembro da Gilda foi uma vez que ela tocou lá no auditório uma música do Jean-Michel Jarre. E aí ela começou num beat. De repente ela começou a puxar o beat, começou a puxar. Você lembra disso? Lembro. Eu falei assim, nossa, ela vai conseguir segurar isso no Começou piano? a trançar os dedos de tanto que ela correu. Isso eu lembro dela. Eu não tava, acho que eu não tava lá. Não, você tava. Era dia. Você era o xodózinho dela, como Mas, você não tava lá? mas eu ia lembrar dela tocando, porque eu curtia Jean-Michel Jarre. É. Eu chamo de Jarre, você chama de Jarre, né? Eu não sei. Mas enfim. Ele não era o xodózinho da Gilda? Era porque ele era aluno dela. Então, cobra, né? Cobra. Fábio é cobra. Só, É, o só elogiava Fábio. ele. Nossa, o Fábio tocava super bem piano. Você ainda toca piano, né? Às vezes. Deve tocar muito ainda, né? E pra Marvado. quem não sabe, na faculdade aqui em Pinda, tinham vários pianos lá, né? Tinha umas salinhas, né? E a gente não tinha piano na época, né, Fábio? A gente estudava lá. Exatamente. Eu passava o dia Eram todo estudando na 4 faculdade. salas, eram 4 pianos na salinha, tinham Piano dois de de cauda. cauda lá em cima. É. De meia cauda. Uhum. Nem Era era, meia um quarto, cauda? era meia cauda. Eram dois, lembra que eram dois. Era um tava marrom, zoadão. E acho que era um Bexton e tinha um, e eu me lembro que eu fiquei revoltado numa ocasião. um alemão. Provavelmente você vai lembrar. Que comentaram com a gente que chovia. Chovia e em tinha cima. goteira. Nossa. Que goteirava em cima do Em piano. cima do piano, lembra? E ninguém fazia nada. Aquilo ali ficou por anos, viu? A gente falou na aula uma vez com a Gilda. A Gilda era coordenadora, né? Da música. Isso. A gente falou um dia pra ela. Dessa goteira. Ela desconversou e, não, vamos ver. Tipo assim, o que vocês estão falando isso aí? Porque E aquele auditório cabia uns 75 pianos. Era só puxar pro lado. Tinha rodinha, né? Sim. E assim, mas eu acho que era uma questão de manutenção mesmo, né? Um instrumento, puxa, tão caro, né? E pra estar lá jogado na eu chuva. não sei agora, mas era bagunçado, né? Era, na época era. Eu cursei contrabaixo bacharelado e contrabaixo elétrico. Na minha prova de vestibular eu toquei piano. Um desses pianos aí da goteira. Eu lembro. Eu lembro disso. Você fez isso? Porque eu fui fazer o vestibular e tinha a prova prática. Ah, sim. Meu curso era contrabaixo E elétrico. não tinha contrabaixo lá. Não tinha nem ampli nem instrumento. Ah, que isso. Só tinha teclado e piano lá? Não, só tinha piano. Só piano? Que isso. E porque o que acontecia? Os alunos do bacharelado era tudo ou piano ou violão clássico. Entendeu?
Aí os do violão levavam o próprio violão Uhum. e o piano tocava lá. Eu Violino fui. nem tinha, outros instrumentos Não praticamente tinha, não cara. tinha. Eu acho Eu- que guitarra tinha. Cara, não tinha. Nem Até- guitarra? Não. Não sei se você lembra do Amador, que ele tocava... No último ano nosso, começou a ter aluno de guitarra no primeiro ano. Ah, O Wagner Matheus, outros caras começaram a fazer. Tinha gente que tocava trombone, teve que tocar piano lá pra poder fazer Isso. o curso. nossa. Porque falaram, até um amigo meu me deu uma dica assim, ó, não leva instrumento, cara, porque senão eles vão ver que você vai levar instrumento para fazer a prova, você vai passar, porque tinha mais vaga que inscrição, né? Então a gente ia passar mesmo. Aí eles vão querer que você leve ampli, contrabaixo para as aulas e tudo, e eles que tem que dar. Então eu não levei, entendeu? No fim eu tive que fazer aula com um professor fora da faculdade, porque não tinha professor de baixo lá, baixo elétrico. Era mais difícil, né? As coisas eram bem difíceis mesmo. Difícil. Mas engraçado que no conservatório tinha guitarra. Eu sei Tinha. que tinha, porque eu tinha banda antes até da faculdade. Eu tinha banda. E o rapaz que E- tocava e guitarra com a gente você- fazia aula com Kleber. O Kleber. Kleber, Você no era um abraço pro compositor, Kleber. né? Inclusive tinha até uns festivais aqui em Pinda, que você entrou com as composições também, né? Foi. Ganhou foi. em Pinda, você foi, né? Mapa Foi Cultural o mapa Paulista. cultural, Ganhamos aqui em Pinda com a música sua lá. Foi. Você ganhou a música e ganhou como compositor aqui. Isso. Verdade. Aí foi pra Guará, eu acho, né? A segunda fase, Aí né? teve uma maracutaia lá. velho. Aí rolou umas Ixi. paradas lá e tal. Abafa o caso, né? Agora, uma coisa que eu não me esqueço, a gente estava até brincando aqui antes de começar, é o kart, né? Ah, o kart. Rapaz, o kart era bom demais. Era né? show de bola. Era a válvula de escape, né? Não, porque é o seguinte, a gente era leigo, né? E esse cara aqui, tarado em Fórmula O 1. Fábio, ele sempre gostou muito de Fórmula 1. Meu Então, Deus. assim, desde os bastidores, tudo que acontecia com o Ayrton Senna, ele sabia, A cor da cueca que o Senna morreu, ele sabia. sabe? E depois do Rubinho, né? Aí ficava na cabeça, ó, É. vamos ter um kart lá, vou mandar de kart, vou mandar de kart. É. Falei, vamos lá um dia pra ver, né? Aí gostamos tanto que, tipo, Nossa. chegava, dava intervalo na aula, olhava um pra cara do outro assim, vamos agora pra São José de... Vamos. Montava no carro e ia E era andar de caríssimo, kart. né? O kart era caríssimo Ah, na mas época. daí- Pagava-se uma questão de um minuto, assim. Aí o Giovanni falou assim, não, é bem melhor que o Play Center. É bem melhor do que qualquer outro lugar. Aí eu falei assim, vambora. Falar Play Center, eu lembrei da vez que eu joguei Play 1 na sua casa. Nossa, ele levou embora meu Que eu videogame. gostei tanto que eu desmontei o Play dele e levei pra minha casa. Desmontou o console. Ele levou embora. Ele, não, Giovanni, não. Eu falei, não nada, eu vou levar. Você não tava? Não tava, A não gente tava. tava ensaiando. Eu não sei que. ensaiando. Ele pegou, ele jogou. Eu gostei desse jogo e eu vou levar pra minha casa, vou jogar em casa e depois eu. Eu já fiz o pedido lá, quando o meu chegar eu te devolvo. Isso, cara. O cara é maluco. Você tinha comprado? Eu Pois tive é, um Play você 1 não tinha também. nem nascido ainda. Não tinha Play 1, eu nasci e já tinha Play 1, eu acho. Ah, Foi o primeiro que eu joguei, o primeiro console que eu Você joguei. deve ter ficado Mas injuriado, né, cara? eu já tinha, né? Faz anos já. Pô, Valdir, mas Ficou lá. Valdão já tinha o Play e não falava nada. É. Tá vendo? Fui descobrir na casa dele. Então a gente cresceu junto. Só o Fábio que era discreto, né? Chega, não, tudo bem. Cara, o Fábio gravava todos os GPs de Fórmula 1, fita de videocassete e catalogava. Ah, isso é verdade Eu mesmo. tenho ainda as Você fitas. tem ainda, Tá lá cara? muita fita. É muito, só não tem mais onde passar. E outra fita, ela vai, como a gente não tinha onde armazenar, ela vai juntando. Fungo. É, tipo um fungo, né? E ela Aí dobra zoa, as bordas da fita. Isso, aí dobra. perde. Já deve ter perdido. acho Tem que não- tomar cuidado no restaurar. Tem restauradores pra isso aí, né? Tem. Só que assim, É caro. É caro. então, só que você vai no YouTube, você puxa lá o GP que você quiser. Muito difícil não achar um. Tem Entendeu? tudo? Tem tudo. Ah, então... Então não é um material. Mas não os cortes inédito feitos por assim. você. Porque assim, era impressionante. O Fábio sabia de tudo, né? Sabia tudo. sabe? Nossa, até mesmo ali no período do Rubinho, quando ele tava ali na Ferrari, né? Aliás, a gente só chamava ele de Rubinho, né? Não, verdade. Era o apelido dele, né? Rubinho. Eu curti aquela vez que a gente foi pro kart, né? E ele falou assim, eu fiz um capacete igual ao do Senna. Daí a gente mostra aí, não, eu vou mostrar lá no kart. Aí a gente tá indo pra São José e eu ultrapasso ele na Dutra. Você tava comigo?
Quando eu ultrapasso eu tava ele, do seu lado, ele tava com capacete. ele tava com o capacete na É. Dutra, cara. Você acredita, João? Eu lembro, você me contou essa história aí. Não, na porque Dutra. eu falei assim, nossa, mas de capacete, Que cara louco, dentro do carro. velho. E eu lembro que foi tenso pra colocar, porque eu tava dirigindo. No meio do negócio à noite. Mas teve uma hora que você não viu nada, né? Você não tava vendo nada. Não, então, foi complicado. E o capacete era meio apertado. Mas seu irmão tava com você. Eu acho que tava. Mas tinha mais gente. Giovanni tava. Foi uma e vez tinha que a gente mais foi alguém. correr, Acho né? que o Mauricião Maurício ia com nós, pode né? ser. Mauricião. Era Mauricinho, né? Desse tamanho, assim. É, Eita, nós. mas era bom demais, né? Eu até ia trazer o capacete, mas tá muito zoado. Eu falar em trazer, o que você trouxe aí? Isso aqui é um livro. Ah, Quando você falou, você já tinha falado, eu não lembrei. Aí você falou de novo. Aí eu comecei a pensar, falei, mas o que eu tenho? Eu não tenho nada. Porque eu nunca fui de ter coisa, sabe? Aquelas coisinhas de guardar, de pôr na estante, nunca tive apego por nada. Aí fiquei pensando, eu vou O levar Fábio o sempre quê? foi criador, né? bicho Ele é doidão, né, cara? Aí livro é um negócio interessante, porque assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu teria muito livro. Só que eu não sou leitor assíduo. Mas eu não sei por que eu gosto de livro. Eu gosto de pegar o livro, segurar, abrir. É um negócio que eu tenho alguma coisa com livro. Aí, Lidiane, ó. E, Dá a mão pra ir, sai pro mundo, vocês dois. e esse A Lidiane livro lê aqui foi um bastante. livro que fez bastante diferença no momento da minha vida, as informações que ele traz, né, do Jung, psicanalista. E foi quando eu comecei a ouvir falar sobre arquétipos, me chamou a atenção o assunto, e encontrei esse livro aqui do Jung, né? Arquétipos Inconsciente Coletivo. E aí é um livro difícil de entender, você tem que, enfim, tem que deglutir um pouco o que Se você tá ele lendo. acha difícil, é melhor nós nem ler, que a gente não vai entender nunca. Mas Verdade, é Giovanni, bom, né? Faz é bom. sentido. Mas eu acho que é um livro que você não pode ler como se fosse um romance. Você tem que Não. voltar Não, isso, é isso e mesmo. trabalhar assim, É isso né? mesmo. E o que é bom, que aí tem a ver comigo, porque não é uma sequência necessariamente. Então você pode pegar um capítulo específico, um trecho específico, e se valer de uma informação específica. Ah, é? Entende? Então não preciso abrir, folhear 1, 2, 3, 4, que eu não tenho paciência para isso. Então funciona para mim porque eu posso fazer consultas aleatórias dentro do livro e aprender mesmo assim. Então é uma coisa legal. Livro de história eu não aguento. É, Não né? aguento. Eu Não já leio 2 gosto. páginas. Eu já não gosto de É. livro, né? Livro eu não leio, mas vídeos, áudios sobre história, rapaz, eu vou embora. Eu também gosto. Hoje eu tava vendo comecei a ver um documentário sobre um mundo antediluviano, né? E é secular, não é cristão, não é de igreja, nada. Porque um cara, um pesquisador e arqueólogo, ele pegou todos os relatos de todos os povos primitivos, né? Desde os sumérios, os judeus, e todos relatam um dilúvio. Olha só. E todos relatam que antes desse acontecimento, a sociedade era extremamente avançada em tecnologia, mais do que hoje. Então ele acredita nisso, ele roda o mundo inteiro e ele pesquisa em sítios arqueológicos até submersos para poder provar isso, que já existiu. O próprio ser humano já foi muito avançado. Então, assim, rapaz, Nossa. eu tive que me desgrudar da TV para vir trabalhar, porque eu gosto muito. Qual que é o nome do documentário? Eu não falei porque eu não lembro. Agora aquela saída de podcast, né? A gente coloca na descrição depois. O link tá É, na coloca no descrição. final. Isso, link na descrição. Mas, ô Fábio, me fala o que é arquétipo e o que é o consciente coletivo, se der para falar mais resumido, e o que isso tem a ver com você, assim, qual a sua conexão com isso? Bom, a conexão é porque eu sou muito curioso, né? Então tudo que parece diferente me chama atenção. É só parecer diferente. Eu quero saber o que é. Então eu fico procurando as coisas diferentes. E eu sempre tive sei lá, de alguma forma me senti atraído por coisas que estão um pouco além do usual, do que é o comum do dia a dia. E do que se vê, né? Principalmente quando você começa a falar. Aí quando você começa a falar sobre metafísica, sobre assuntos de espiritualidade, coisa assim, você obrigatoriamente você transcende a mesa, a parede, entendeu? Então isso me atrai. E aí quando eu vi que arquétipo, inconsciente coletivo, está dentro desse cenário metafísico e até espiritual, né?
Inclusive o Jung, ele, na época que ele trabalhava junto com Freud, eles tinham uma pegada meio assim de espiritual, falavam em Deus, os dois. E num determinado momento, Freud começa a sair fora dessa coisa de Deus. Ele começa a virar um cientista mais cético. E é um momento em que a vida deles tomam rumos diferentes. O Jung não largou essa pegada espiritual. O Freud largou. Curiosamente, abrindo um parêntese, nas faculdades de psicologia, você vê muito de Freud. Muito. E quase nada de Jung. Será porque ele era mais técnico, alguma coisa assim? Não era tão espiritual? É porque ele trata de coisas mais visíveis, mais palpáveis, por isso. Mais exatamente. Mais técnico, fácil. O ser humano ele não quer se esforçar para descobrir outras coisas que não é. Então, e aí quando você pega, por exemplo, esse assunto, o arquétipo, que na verdade o Jung, ele cunhou a palavra, né? O termo. O que é o arquétipo, isso sempre existiu. Mas ele trouxe esse conceito de arquétipo, a palavra, ele cunhou a palavra arquétipo para dar nome para isso. Que é muito difícil de entender isso aqui, mais ou menos, mas é como se fosse a existência, a pré-existência das coisas. Então tudo que existe, antes de existir, ela pré-existe. Existe um molde para aquilo. Entendi. Digamos assim. Um molde que desse molde você vai tirar alguma coisa. Esses são os arquétipos, é o molde das coisas, digamos assim. Tá. Seria a forma mais simples. Qualquer coisa que você fala é qualquer coisa. Tudo, qualquer coisa abstrato, que exista. Concreto, tudo. Qualquer coisa. Pode ser uma ideia, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que existe, pré-existe. Ele parte de um modelo. Né? Aí tentar explicar isso é complicado. Aí teria, né, precisaria de mais tempo. Mas, assim, resumidamente é isso. É a pré-existência das coisas. Esse modelo são os arquétipos. Então, por isso que, por exemplo, quando você fala pessoas que usam imagem na parede, por exemplo, de animais. Então, fulano usa um tigre na parede ali. Então, você vai procurar o arquétipo do tigre. Qual é o modelo que, a partir desse modelo, gera a personalidade do tigre. Então, na verdade, quando você vê alguém que bota um tigre na parede, quando a pessoa, claro, ela tem consciência do que ela está fazendo. Uma conexão com ele. Exatamente. Então, ela não está preocupada necessariamente com o animal, mas com o arquétipo desse animal. Certo. Ou seja, a pré-existência da E aí, nesse caso, não é nem a pré-existência do animal, mas da personalidade dele. É, do que ele representa, não do que ele é. Exatamente. No reino animal. Sim. Exatamente. Que doideira, hein? E é assim, aí as pessoas entendem que aquilo vai se inspirar naquele arquétipo, vai trazer o resultado que eu quero, se está baseado no arquétipo daquele animal, então eu vou usar o arquétipo daquele animal para ter o resultado que eu quero. Seja na área que for. Eu citei aqui lugares, né? Uma empresa, por exemplo. Tal. Tem gente, por exemplo, que gosta de usar a imagem da águia por conta do arquétipo da águia. E tudo que você procurar na internet hoje fica fácil, né? Você botar lá arquétipo da águia, arquétipo do tigre, arquétipo do girino, qualquer coisa que você botar lá, você vai encontrar o molde a partir do qual nasce a pré-existência daquilo, né? Basicamente é isso. Então, eu vou te perguntar uma coisa que eu realmente não sei. Por exemplo, uma vez eu tava com uns amigos assim, tinha acabado de comer um churrasco, ele tava na sala assim, tava vendo um canal de animal, sabe? De bicho, floresta. E aí tinha uma manada de gnu correndo. E o gnu, se você prestar atenção, ele dá uma... Não deixa que eu chuto assim, ó, que nem eu quando eu corro, tá ligado? E o gnu, ele tem um corpão grandão e uma perna mais fininha, isso. Né? Aí os caras falaram assim, o Giovanni ali. Começaram a zoar. E aí começaram a me chamar de gnu. Principalmente quando o gnu tem um sempre da manada que tá mais machucado também, mais né? Zoadinho. Então. Zoadinho. Exatamente, aí já falaram que era eu. Aí, velho, o que aconteceu? Aí você não gosta, né? Eu fiquei quieto. E eles viram que eu não gostei. Aí pega. Ficou. Aí gnu, tudo era gnu. Aí eu falei assim, isso não é à toa. Aí eu fui pesquisar sobre o gnu. O gnu, ele é um compilado de antílopes. Ou seja, ele tem as habilidades de todos os antílopes. Né? Eu não estou lembrando agora. Fala um antílope aí. Búfalo. Pesquisa aí, João, para mim. Alce. Não precisa falar fino não, filho. Minha voz, é que eu tô com a garganta meio estranha, dá uma falhada. Alce.
Alce. Aí, garoto. Entendeu? E assim, diferente do ornitorrinco, aliás, diferente do pato, o pato ele voa, mas voa mal. Ele nada mal. É tudo ruim, né? Faz o que várias aves fazem, mas Tenta mal. fazer de tudo. O gnu é o contrário. Ele é, e aí, mano, eu comecei a pensar, puxa, eu me desdobro, já consegui me desdobrar até nas coisas que eu já fiz, que são de vanguarda, por exemplo, primeiro estúdio da cidade, da história de Pinda, primeira banda de rock mesmo, cristão da cidade, eu estava ali no meio. Então eu falei, puxa, eu tenho várias valências que se unem, que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas se conectam, enfim. E aí eu me identifiquei com esse animal. Isso tem alguma coisa a ver com o arquétipo? Está ligado com o assunto. Mas não é exatamente isso, né? Não. O arquétipo viria antes disso ainda. Caraca, velho. Porque tudo isso que você está citando são coisas que existem. São traços da personalidade, da característica desse animal. São coisas que existem. O arquétipo, ele é a pré-existência disso. Ah, entendi. Então, sim, a minha conexão, a minha identificação com esse animal não tem a ver com o arquétipo. Não necessariamente. Mas aí teria que pensar melhor. Mas no primeiro momento, o que eles disseram isso se baseando... Na verdade, a piada foi por conta de uma característica física do animal. Pra zoeira, E aí o que você está falando é que alguns traços do seu comportamento, digamos, combinam, sim, se a gente pode dizer assim, né? Combinam com os traços do comportamento do gnu. No primeiro momento, dá até para pensar, viu? Porque se a gente pensar na origem dos traços do gnu, de onde vem isso, tá? Vamos falar da ideia da forma, né? A forma que gerou aquilo, se é a mesma da que gerou no seu comportamento, a gente poderia dizer que você carrega arquétipos do gnu, por exemplo, entendeu? Ah, saquei. Legal, né? Interessante. E o Valdir mais assim, se eu fosse colocar o búfalo pra ele. Búfalo. Né? Por quê? Não sei, é grandão. O Valdir que arquétipo de qual animal? O que você acha? Nem O imagino. que você acha? O que você acha, João? Valdir. Ah, cara, agora de bate pronto. O Valdir é a águia, cara. Águia. A águia é nos Estados Unidos, né? O Valdir é a águia. O Valdir vai longe, vai sozinho, mas vai longe. Né? E influencia um monte de gente. Sim. Não é verdade? Sim. Obrigado. Você é a águia, rapaz. E o Fábio? Eu nem sei. Não Nossa, preciso nem o Fábio. pensar. Cara, O Fábio é tanta coisa. Tem que ver um animal, mano, que você não consegue prender, você não consegue caçar, tá ligado? E É uma tem mistura utilidade para um montão de coisa. É uma vivo mistura e morto. de leão com touro, né? Rapaz, o Fábio, eu vou falar pra você. Até você falou o negócio de que você deu um monte de cabeçada, né? Que você fez faculdade, deu aula, você dava aula, né? Lembra? Na época da faculdade, não dava? Dava Na aula. sua casa? Sim. Então, e depois você fez a escola, né? Isso. A Plasmos, que virou a Satori, né? Virou Que Satori. coisa, né? Legal pra caramba isso aí. E aí, mano, você falou, dei algumas cabeçadas. Aí que tá, velho. Eu não acho, cara. Também não. Tá ligado? Porque é como eu disse ali antes da gente começar, você é um cara que parece que não... Você não pode ser limitado a um tipo de coisa assim, de tarefa, assim, ou de missão até que seja. A sua missão é tão ampla que você não pode perder muito tempo com uma coisa só. Você entende? Então acho que é por isso que você atua numa área aqui, atua na outra, depois na outra. Né? Eu também sempre achei, a gente conversava isso quando a gente se encontrava sobre ele, que ele não podia largar a música. Sim, e inclusive... Isso sim. Eu lembro. Mas esse trânsito para mim é perfeito. Bill Giovanni, Na sua história. inclusive, uma dessas conversas que a gente teve, a respeito do Fábio ter ido para a construção civil, que também, né, você teve uma ascensão ali, né, nesse trabalho, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a noiva dele, porque eu fiz o casamento do Fábio também, né? Na parte de produção musical. E aí eu conversei mais com ela. E ela falando assim, mas o Fábio deixou a música há muito tempo. Eu falei assim, mas não é possível. Eu falava muito com a sua mãe falava assim pra mim, olha a quantidade de músicas que o Fábio escreve aqui. E eu tive a oportunidade de pegar diversos textos que você escrevia. Eu falava assim, é o Fábio que escreveu isso aqui?
né? E ele transformava em música. E depois que você muito casou, bom, cara. você praticamente deixou de lado. Aí eu falei pra ela assim, não, vamos bater o pé, vamos falar pro Fábio. Ai, que legal, você é amigo do Fábio. Eu vou falar que eu conversei com você e a gente vai reverter isso. Depois de um tempo, ele entrou em contato comigo. Eu falei assim, olha, acho que tá funcionando, Valdir. Acho que ele vai voltar pra música. E aí eu comentei com você. Foi Onde eu falei assim, o Fábio ele vai voltar pra música. É porque é muito desperdício, cara. Muito. Você é louco. Você tá dando aula ainda? Tô. Tá com a escola lá, né? Tô. Onde que fica? Fica ali na calçada da Pra igreja quem não do sabe aí, Socorro. quer aprender a tocar. Isso é verdade. Dizem que eu tô com os horários bem complicados assim, mas tá na calçada da igreja do Socorro, do lado ali do Summit. Pertinho daqui, né? Pertinho. Pertinho Do daqui. Estúdio 1. Exato, em Pinda. De frente com o espetinho ali, né? Como é que chama Isso, ali? quase de frente. Quase de frente, É, né? de frente com o negócio de planta ali, né? Isso. E aproveitando, já fala da Acrópole aí pra galera aí que quer casar, que quer fazer evento. Na né? Acrópole, a gente tem aqui a unidade em Pinda, né? Sempre foi aqui em Pinda. E aí em Taubaté também. Taubaté fica próximo ali da Praça da Eletro, né? Antiga da Eletro. E um lugar bem central ali. Então a parte de musical eu atendo tanto aqui em Pinda quanto lá em Taubaté. Mas produção musical, em termos de casamentos, formaturas, eventos, a gente faz bastante. Coisa fina, né? Coisa Sim. fina, né, Fábio? Não. Acrópole? Não, é Você é doido, coisa fina. tudo muito bom. Na muito verdade, bem feito. Giovanni, o que acontece? Eu sempre tive a oportunidade de colocar sempre bons músicos. E os bons músicos trazem esse lado fino. Porque assim, a gente sabe como que é contratar um contrabaixista classe A, contratar um guitarrista classe A. E eu sempre procurei ir atrás dos melhores para a gente conseguir ter um bom resultado. E isso é interessante falar porque você sabe que em estúdio, quando a gente vai gravar, né, se os músicos chegam no estúdio e querem tirar a música no estúdio, é uma coisa. Terrível. Mas quando o músico chega, ele já está preparado para fazer aquele solo, ele faz uma vez só. E se precisar, faz um cabelinho ali de um trecho e acabou. Cabelinho. Não é essa eu não verdade? conhecia. Às vezes é um trecho ali, não ficou legal. Você acha que dá pra pegar aquele compasso? Dá. Vamos lá, joga aí. Papo. Ele tira e acabou. Então, assim, imagina você pegando músico que não tem a habilidade de tocar e estudar. Então, quando ele vai fazer um evento, ele precisa repassar diversos ensaios para que o resultado esperado chegue, né? Enquanto o músico profissional, não. Ele pega a partitura, ele olha, estuda e chega na hora e faz. E dependendo do músico, você faz vários ensaios e não resolve. Não. Não resolve. Até porque, cara, tem uma diferença grande, assim. Tem músico, a minoria toca bem em estúdio e toca bem ao vivo. Mas a maioria é uma coisa ou outra. É isso mesmo. E o cara que se identifica, ele deslancha mais, cara. Tá ligado? Porque tem cara que no estúdio, cara, o cara destrói. Ele resolve o seu problema na produção ali. Você precisa de um cara ali, tal instrumento que... Esse cara, só que você vai ouvir o cara ao vivo, a performance dele nem é tão boa assim. Agora, e ao vivo é a mesma coisa. Ao contrário, acontece também, né? O cara arrebenta no ao vivo, tem aquele carisma, aquela sonoridade. Ele tem toca presença solto, de palco, né? Tem presença de palco, toca solto, É. legal. Chega no estúdio, mano, o cara apaga. É porque assim, os erros, eles são bem... Eles aparecem com mais facilidade no estúdio, né? Quando eu falo gravando, isso é perigoso. Aliás, esse é o caso. No estúdio você nunca gostou de tocar ao vivo, né? Não. Mas no estúdio você desenvolve, É. produz e tal. Pô, A coisa presença que eu ouvi sua, Tanto é que o Fábio, ele fazia a composição e colocava cantores pra fazer. lembra? A gente gravava, nem tinha estúdio aqui, né? Gravava em Taubaté, você Como foi? é que era o nome lá? sim. O... Sombras do Mundo. Não, o nome do estúdio? Era do Maurício, né? Hã? Foi em Santo Antônio que a gente gravou? Não, Foi lá Taubaté. no Jardim Suspenso da Babilônia. Ah, né? não, Lembra? lá o João. Fez aí? Era João, né? Foi, Do- em Santo Antônio. Santo Antônio. Jardim Suspenso da Mas Babilônia. o Sombras do Mundo a gente gravou no foi no- Revelação, aqui em Taubaté. Isso, do Maurício, né? Maurício Barbosa, meu padrinho de casamento. Então. Mole? Estúdio bom, hein? Bom, Era estúdio bom. Era bom. Era o melhor, né? Atendia até a vanguarda. Então. Ana Amélia. Ana Amélia, isso da mesmo. faculdade, né? Só que não foi o Sombras do Mundo. Ela foi a outra. Esqueci o nome. A eram Rafaela, duas, não foi a né? Rafaela? Rafaela. Não, mas aqui.
Rafaela Faria Foi foi aqui. Ah, tá. Eu lembro que eu peguei uma seleção de músicas lá. Que você ia vender as Rafaela Faria, que tá Isso. fazendo cruzeiro agora. Faz né? cruzeiros, né? Já gravou música do Fábio. Gravou aqui também, já. Que foi Já. Sombras do Mundo. Ah, ela que gravou Sombras, Sombras do Mundo foi ela. Que musicão, velho. Eu escuto ela até hoje. Tempo ao Tempo. Eu tô tentando lembrar a música que a Ana Amélia gravou. Verdade. Verdade mesmo. Tempo ao Que ela tempo. passou no festival, né? Você ganhou no festival. Foi. Foi. Isso, foi a que passou. Ah, é verdade. As duas. Que tinha um cara da caveira, do caveira de boi. Lembra? Isso. Quem, Isso mesmo. quem tocou violino Rapaz na do época foi o céu. Gustavo. O Gustavo que tocou violino. Eu lembro que você até Isso padronizou mesmo. a roupa dos músicos certinho, né? Colocou, né? Eu lembro Gustavo, isso mesmo. Tô lembrando dele. Não, Era eu baixo, teclado. teclado, violino, Violino era esse Gustavo. Não lembro dele. Tinha bateria? bateria. Bateria não eu tinha. não me lembro. Não tinha bateria, não. Não. né? Não. Era só isso? Era Teclado, baixo e violino? violão. O Amauri. A Mauri, cara. Amauri. olha aí. Amauri. A Mauri. Deu aula lá também. A Ele deu aula pra você, não? O Amauri não, o né? Mauri do violão. Violão, é. Não, pra mim não. Ele dava aula de harmonia? Bom, lá na minha harmonia escola só tradicional? Não. Não, Não, deu aula pra você que tipo Na Acrópole. Não. Quem deu aula lá por um bom tempo foi o Manuel. Emanuel. Bom também. Violão. Bom violonista. Que massa, velho. E aí quem deu aula lá na Acrópole também teve o Marquinhos Prudente também, que é saxofonista da polícia. Deu aula lá pra Esse é das gente. antigas, hein? É. E assim, nossa, eu só tive gente fera lá na Acrópole. Eu não tenho nada que reclamar, massa, viu? hein? E assim, todo mundo que aprendeu, Giovanni, é engraçado. As pessoas falam assim, eu tive aula lá na Acrópole. Eu fui aluna da Acrópole. Eu falei assim, meu Deus. Que legal, né, mano? É bem legal. E são pessoas, inclusive, você conhece o Gabriel, tecladista? Não, Que agora tá fazendo, o tiozinho. Tiozinho? Então. Puxa vida. Ele foi aluno da Acrópole. Olha. Tá Teclado. vendo? Fazia aula com o Paulo Porco também, de Nossa. harmonia. E hoje é o que o menino faz. Meu Deus, ele tá pra Goiás agora, né? Então assim, eu fico contente, né? Quantos alunos também não passam na sua mão. Puxa vida. Fábio. Que a gente vê. Mas assim, Giovanni, o que eu queria falar do seu estúdio aqui, eu fico impressionado com as pessoas que vêm gravar aqui. Hum. E ali, no tempo, grava filmagem, gravação de áudio e faz tudo acontecer aqui. Que meu, a gente tenta, né, Giovana? Nossa, olha. Rapaz, hoje num grupo de músicos, o Caio Frugoli, que até já tá agendado para vir aqui no Fula também, ele botou um vídeo que ele gravou aqui, até nesse som o João Pedro tava no baixo. WD7, lembra, João? Opa, lembro sim. Então, nessa época, rapaz, a salinha era só isso aí, daqui pra cá só, né? Uhum. E eu que gravava os vídeos da Giovana, nem Giovana tava brincando lá em casa ainda. Eu gravava os vídeos com celular, cara, um Galaxy S4 e um iPhone 5. Olha só. Aí ele botou E se no grupo virava. lá. Claro, mano. Então, assim, né, você falou disso aí, que, pô, que legal que rola. Mas, olha, a gente garimpou, viu? Meu Deus do céu. Eu falei, não, eu vou ter que fazer vídeo, não tenho câmera, Não, em vou termos fazer de com o que eu tenho. equipamento, né? Equipamento que vocês adquiriram também ao longo do Isso. tempo. Aí você vê os vídeos de hoje, cara, pô, evoluíram. Claro que dá pra melhorar mais, a gente precisa melhorar, a gente quer melhorar, né, Giovana? Mas aos poucos a gente chega lá. Mas, assim, se comparar a jornada, né? Puxa vida, eu lembro o primeiro vídeo que eu produzi pra banda Turnê, com a Luana Camará ainda novinha. Eu gravei com câmera digital de foto. Olha. E fez acontecer. Deu pra fazer. Tá no YouTube lá até hoje. Tá vendo? Giovanni, é sempre bom falar nisso, porque você sempre procurou se atualizar, né? Sim. Né? Então, aqui com o seu estúdio aqui, cada vez mais, a gente sempre tem alguma coisa para agregar, né? Uhum. E na parte musical também é assim com a gente. Porque a gente tem que se reciclar, né? O tempo Sim, todo. com certeza. Até às vezes que você veio fazer algum trabalho aqui, ou eu prestei serviço para você já, como da última vez, né? Então foi muito bom e a gente fica ali bem criterioso, porque sabe... Aquele trabalho que você tem fez que lá ser no de alto museu nível. ficou impecável, hein? Ficou bom, né, cara? Ficou impecável com as cordas. Vamos fazer mais, rapaz. Foi muito um- bom aquilo lá. Foi um sexteto de cordas ali, mas ele Olha que legal. deixou No museu? limpinho. Foi um concerto de Vivaldi. Ele gravou Aí, inteirinho que o concerto. Ao vivo. Ficou forte, né? Ficou.
Ficou muito bom. Muito Ele bom. levou todo o equipamento lá, montou, fez aí até o modelo de acústica. Eu falei assim, nossa, a gente vai gravar. O certo era trazer todo mundo aqui, né? Mas aí não, mas a gente vai fazer a parte do vídeo e já tem que fazer a parte do áudio. Eu pensei na hora, Giovanni. Bora. E os lapelinhos ajudaram, hein? Eita. Então a gravação de áudio original foi gravada ao vivo mesmo, lá. Ao Na vivo. hora do Que vídeo. da hora. O Muito máximo que eu levei, ele levou vários microfones, né? Mas eu coloquei aquele lapela Shure, sabe? Que é um lapela que a gente usa muito em casamento. E aí ele equalizou certinho para chegar mais próximo do violino acústico, né? Porque senão fica muito tipo, metálico. Ficou bem parecido. É. Ficou bom. Daí deu certo. Que maravilha. Estamos chegando no fim, né, Giovana? Mas, puxa, que da hora, hein, mano? Esse Aí tem papo tanta coisa para aqui- falar aqui, né? Eu Muita lembrei de uma coisa, acho que dá tempo de falar ainda. É. Se eu não me engano, eu não lembro qual, mas vocês deram um apelido pro Valdir. Não tem um apelido que vocês chamam ele? Eu lembro que vocês contaram essa história do violino aí, eu tava nesse dia ajudando e eu lembro de você, pai, falando. Existe. Tem dois, né? Existe. Tem dois. A gente tinha O muito. principal é cara de bar, né? Isso. Cara Esse de bar. mesmo, esse aí. O Cara de secundário é o 100 milho. Esse cara de bar eu não lembro de onde surgiu. Eu lembro. De onde surgiu. Porque você falou que. Eu não sei. Eu não lembro quem que você ia dar de presente pra alguém. Você ia presentear alguém. Ah, não era. Era uma professora lá da faculdade. Não era isso? Você queria dar de presente. Eu não lembro. Então. Então, na verdade, a gente só tava elogiando o Edson. Professor Edson, Ah, é. que é o professor Edson Verdade, velhinho lá. esquecemos dele. Então É, lembrando. Falava de já ópera, faleceu, né? ele falava de Faleceu, ópera. né? Já. Então, a gente tava elogiando ele, né? Aí, cara, a gente falando bem dele, ele soltou do nada, o Valdir, soltou do nada, assim, uma cara de bar. Não, ele, não, Eu ele, não me então, ele ia lembro dar de disso. presente a cara de Ah. bar. Então, aí a gente falou, e a gente continuou falando dele, uma cara de bar. Eu falei, Insistia? Que é, Valdir? Que isso? Ele falou assim, a gente podia dar uma cara de bar de presente pra ele. Será que era uma estátua, alguma coisa? Eu busto. Você queria falar? Vocês O são busto fogo, hein? virou cara de bar, que era de bar, né? Bar. Do músico. Cara de bar, e eu ficava imaginando, como é que é uma cara de bar? Bar, né? Tipo, Daí ficou, né? Cara de bar. E o milho, que eu não lembro do o milho? milho é no carrinho de lanche, né? Ah, é Sem verdade. milho. Eu não gosto. Carrinho de lanche, você chegava naquele... Que bobeira que era aquilo, né, cara? Você tinha que preencher o que você não queria. É. E preencher Lá o que você no- queria no lanche. no Não sei se você Nunes, lembra né? disso. Eu Era lembro qualquer disso. coisa assim. É, No trailer lá. Aí ele não quis escrever, aí pediu pra mulher escrever. Aí, cara, o lance do milho era aqui no fim. Tinha que escolher a carne, o tamanho da carne e tudo. Ele falou, não, pode preencher você. Aí ela falou, tá bom. Aí ele, 100 milho. Ela, qual carne? Ele, 100 milho. Não foi Vai desse. salada, 100 milho. Aí eu falei assim, Só falava 100 pode milho. colocar tudo, mas sem o milho. Ele tava sendo prático, né? Falou uma vez isso, depois Mas ele só olha falava só, 100 isso- milho. isso- 100 milho, isso era 100 milho. Eu falei, Viu? Valdir, Mas peraí. responde o que ela tá perguntando primeiro, cara. Mas olha, Espera chegar olha no só, milho, cara. isso que a gente fazia era sempre. Não era sempre? Era. A gente saía da faculdade e ia comer hambúrguer. Comer. Tinha né? várias vezes. É. Era o kart e lanche. lanche. Cara, o que sempre acontecia Kart, era lanche. 3 coisas. A gente comer lanche, ir pro kart e nós dois brigar. Teve uma vez, Nós assim, dois verdade, brigar. dava Eu briga. brigava pra caramba. Dava briga. velho. brigava, mas Tinha assim, muito, velho. o meu consolo é que tinha um amigo lá na faculdade, que ele era muito bravo, que era o Ercílio. Lembra? Seu amigo. Não é, ele não é amigo de ninguém, cara. Daí Que ele, seu amigo, ele, da onde? ele batia na parede lá, o Giovanni falava assim, nossa, ele só vê coisa do mal, meu Deus. Lembra? Vamos fazer coisa do mal, o Giovanni já ficava bravo. Cara do céu, o Ercílio era maior e mais largo que eu, cara. Era. Era grandão mesmo. Meu Deus do céu. Aquelas roupas pretas vagando pela escola, assim. E ele tentava Sempre tocar violão, ele queria sobretudo tocar preto. igual o violonista lá, acho que era um rapaz que tinha um cabelo comprido, eu esqueci o nome dele, tocava super bem violão. Tinha um cabelo bem tratado mesmo, não sei se você lembra dele. Ó, Lembra? Erivelto, será? Ele tava na nossa classe, ele tocava muito bem violão erudito. Aí o Ercílio queria copiar a maneira de como ele Japa tocava. do Inferno, não, né? Não, Não tem como. esqueci o nome dele. Aí o Ercílio pegava o violão, ele começava a fazer de um jeito, mas ele não, sabe, ele não tinha Não sabia, flexibilidade nos dedos, nada. Tinha nada. E aí, de repente, ele começava a bater o pé pra poder marcar o beat.
Altão, assim, ó. Aí ele começava a bater forte, e o professor, você pode ficar lá no fundo da classe? Aí ele ficava bravo. Não era disso? Eu lembro disso. Ercílio, cara. O Ercílio, ele me irritava, cara. Ele me irritava. Aí eu falei, eu ia lá mexer com ele. Eu sei disso. Aí Mexia na ferida. Ele tinha um piercing aqui, né? Teve uma vez que você fez ele chorar, cara. É? Fez. Chorar? Eu lembro disso. Não lembro disso, não. Foi assim, você falou algumas coisas pra ele, deixou... Fez ele chorar. O jeito do Giovanni, todo mundo conhece, né? Tem uma hora que ele falou, não, peraí, vem cá que eu quero conversar com você, filho. Levou esse rapaz, aí falou assim, vai matar o Giovanni, cara. Eu não sei o que ele falou no fundo, assim, o Ercílio ficou tão nervoso, mas você percebeu que ele tava sensibilizado. Aí ele saiu assim, meio com o olho lacrimejando. Meu Deus do céu, cara. Foi sim, Eu Giovanni. não lembro disso. Eu também não lembro. Eu lembro disso, Eu lá lembro no... quando- Foi no pátio da escola. Eu não lembro, cara, sério, de verdade. Porque você lembra que ele batia na parede, né? Então, essa vez foi quando ele me pediu emprestado a folha da letra do coral. Lembra o coral? Isso, tava na capelinha ali da... Ele me emprestou, ele falou assim, ele não abriu o dente, né? Ele falou assim, É. me empresta a letra pra eu tirar a cópia. Aí eu, tá bom, tá. Ele foi e voltou, cara. A cópia dele, e o meu tudo amassado, velho. Ele tirou do bolso assim a bolota, assim, me deu. Daí, cara, quando eu olhei, eu nem peguei o meu, eu fiz assim na outra mão dele, assim, ó, vum, peguei o dele. Falei assim, não, fica com esse aí amassado, vou ficar com esse aqui. Ah, isso eu não lembro. Mano, aí eu tava Aí ele ficou parado bravo. perto da parede aqui, ele começou a fazer assim, ó. Armou o Ah, isso eu vi, mano. isso eu Armou lembro. o murrão, passou do lado aqui, ó. E deu na parede. A escola fez assim, ó. Vrum, que a mãe dele sentiu na rua de Você já trás lá. pensou se pega em você? Se pega na minha cara, Você tava mano, morto. eu não tinha mais cara. Mano do céu. Aí, velho, eu falei assim, agora azedou, né? Aí acontece, eu tenho que manter a pose. Eu falei, não Aham. tenho medo de você, cara. Ah, Você vai ficar com amassado e isso aqui é meu agora. Aí eu falei, agora vamos ver, agora eu morro, velho. Aí ele virou e saiu fora. Mas foi através, depois dessa treta que você teve com ele, que eu acho que você deu uma enfrentada nele. Ninguém enfrentava. Não. Todo mundo tinha medo dele, pô. É. Você é louco. Mas acho que foi meio psicológico ali. Giovanni conseguiu driblar o... Que chorou, não lembro disso não. Não chorou, né? Foi a maneira de como você chegou bom. com ele se puxou pro lado pra Isso conversar. eu não lembro, mas tá bom, É. pelo menos, né? Eu lembro que o primeiro dia de aula, todo mundo ficou com medo dele, ele tinha um piercing no nariz. Ele não usava outra roupa que não fosse preto. Aí É. eu falei, tá todo mundo com medo desse cara, eu já vou chegar nele. Aí eu cheguei perto da cara dele assim, falei assim, e esse piercing aqui, ó? Nossa. Aí ele falou assim, tire as suas mãos de mim. Nossa, Giovanni. Isso não lembro, não. Foi no dia de aula. Primeiro dia. Ixi, mole. Era bom demais. Pessoal, vamos ter que encerrar, né, Giovana? Deu já o tempo. Puxa, que legal. Quero agradecer vocês muito. Vocês são dois caras, assim, que já deu pra ver que fazem parte da história da minha vida, né? Então, receber vocês aqui pra mim é um privilégio, sempre, tá? Giovanni, eu fiquei muito contente com o convite, né? E quando você falou assim, nossa, vem fazer aqui comigo esse podcast, que representa muito pra minha vida, assim, para os meus amigos, né? Eu acho que isso faz muito sentido pra mim. Daqui 20 anos, 30 anos, a gente vai ver esse vídeo aqui Legal. e vai É isso aí. e a gente vai se encontrar, né? Porque a gente tem a mesma história, praticamente, de vida, de conquista, né? De sucesso. Então, e o Fábio também, nossa. Faz quanto tempo que eu não te vejo, Fábio? E encontrando Muito aqui nessa tempo. mesa aqui, ó. Muito tempo. É. Eu comentei que a primeira vez que eu vim aqui, Uhum. né? Fazia tempo que a gente não se via. Ele muito mais, eu nem sei quando é que foi a última vez. Eu tenho um carinho muito grande pela sua família, por você. E A família do Fábio é isso. especial, né, cara? É. Tanto a Karen quanto o Lucas e os pais dele também, o Sim. Giovanni, né? É gente boa demais. Todos. Parabéns Isso aí. pela iniciativa aqui. E eu tô inscrito no canal lá, tô acompanhando tudo. Acompanha tudo, curte. Pessoal, curte, compartilha, por favor, ajuda a gente aí. Se não der pra você fazer isso também, não tem problema, porque isso aqui, só disso aqui tá gravado pra gente já é um privilégio, né? Mas quem puder, se esse podcast puder alcançar e trazer valor para outras pessoas, vai ser muito bom, vamos gostar pra caramba.
Então dá aquela curtida, dá aquela comentada, se puder compartilha com alguém e tal, e vamos para cima. Show de bola. Isso aí, Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Então, até a próxima!